quarta-feira, Fluminense e Vasco empataram em 0x0 num jogo que foi um verdadeiro show de horrores. Mais uma vez a gente não viu um jogo de intensidade por parte do Fluminense. O jogo foi o Vasco botando uma pilha no Fluminense, o Fluminense caindo nessa pilha, um expulso para cada lado, várias polêmicas de arbitragem e de uma arbitragem que os dois clubes escolheram, o que por si só já nem era para acontecer. Então assim, a gente tem muito para falar sobre essa partida. Vem comigo, meu nome é Julia, sou dominada pelo Flu. Vou começar falando sobre a arbitragem, que foi a verdadeira atração desse jogo. Um árbitro que foi escolhido pelos clubes, o que eu cheguei a falar sobre isso no vlog, que eu vou até deixar aqui no card se você quiser assistir. Mas eu acho isso totalmente errado, porque a arbitragem ela é para ser 100% parcial dentro de campo. E aí você coloca os clubes para escolherem o árbitro, sendo que isso era para ser uma responsabilidade da federação. Então, primeiro de tudo, você tem que ter árbitros de qualidade. Depois você tem que saber gerir e definir quem vai apitar cada jogo e não colocar o clube para escolher. E ainda com os clubes escolhendo, foi um verdadeiro show de horrores. A gente teve a bola no braço do Medel que o VAR nem chamou para revisão. Vai ter vários lances ali que os vascaínos vão questionar, alguns que eles vão só chorar e que realmente alguns podem ser questionados, mas assim, por pelo menos o lance deles teve revisão. O nosso nem revisão não teve. E assim, é uma briga. Pra ser sincera também, o jogador não sabe lidar com esse tipo de árbitro, né? Porque em alguns momentos tava chato aquela briguinha que ficava levando muito tempo pra bater uma falta, pra bater um escanteio. E era justamente o jogo que o Vasco queria e o Fluminense se deixou cair na pilha também. Mas assim, sobre a arbitragem, cara, ficou aquele jogo picotado, principalmente no segundo tempo. Eu não entendi. A gente fica um tempão parado, mas parado ali, a hora que ele começa a dar aquele monte de cartão, distribuir cartão, porque claramente não consegue controlar nada. E aí só tem aquilo, só resta aquilo, aquela altura do campeonato. E aí depois de ficar aquele um tempão parado, ainda vai dar a parada técnica, a parada pra hidratação, sei lá pra que é aquilo. Parada pra hidratação, chovendo pra caramba. Era só abrir a boca e levantar, tudo bem. Mas enfim, foi horrível e não tem como falar desse jogo sem falar sobre a arbitragem, então comecei por ela. Mas vamos falar sobre a partida mesmo e falar sobre a escalação. Para começar, o Diniz realmente precisou mexer na escalação, porque o Keno sentiu dores e não pôde entrar para a partida, isso chegou a ser anunciado pelo Fluminense. E aí a solução que o Diniz tentou arrumar para essa ausência foi a entrada do Renato Augusto. E aí o time ficou com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Renato Augusto, John Arias e Cano. E aí também entraram com as substituições o Lima no retorno do intervalo no lugar do Felipe Melo. Aos 18 do segundo tempo, o Diogo Barbosa entra para a saída do Marcelo. E aí depois já das expulsões do Thiago Santos e Medel, vem o Antônio Carlos ali aos 26 no lugar do Renato Augusto. E aos 39 entram Douglas Costa e Felipe Andrade para a saída de Ganso e Martinelli. E como foi o jogo? Cara, eu tenho certeza que esse jogo não merece seu like, mas o nosso conteúdo sim. Então aproveita esse momento, essa deixa aí que eu te dei. Mas vamos falar da partida. O Fluminense começou se defendendo do Vasco e até conseguia algumas bolas para partir pro ataque, mas ia lento e às vezes sem tanta objetividade, se dava uma embolada ali. Pro meio do primeiro tempo, o Fluminense até deu uma melhorada, só que o que acontecia ali nos ataques? Você tinha um jogo ainda sem intensidade e algumas bolas, o Léo Jardim teve todos os méritos ali em defender, não foram finalizações, assim, extraordinárias, tá? Mas que realmente deram ali algumas dificuldades. E outras, assim, por vezes, os jogadores simplesmente perdiam a oportunidade de passar para alguém que estava em condições melhores de finalizar. Às vezes as bolas eram um pouco sem objetivo. Enfim, foi uma melhora, mas ainda não foi aquele jogo bom que o Fluminense sabe fazer. E o primeiro tempo também foi cheio de lances de bola parada pro Vasco, que estava ficando extremamente perigoso, já que esse é um ponto forte da equipe deles. Mas aí chegamos pro segundo tempo, né, já com a primeira alteração. No segundo tempo, nós voltamos melhor e parecia que o jogo finalmente ia começar a ganhar aquela intensidade que a gente gosta. Só que eu acho que o Vasco também percebeu isso e aí começou a fazer várias faltas.
O Fluminense caiu totalmente na pilha e o juiz, com todas aquelas qualidades maravilhosas que eu já citei no início do jogo, obviamente deixou o jogo sem controle nenhum. Até que vem, né, aquele lance bizarríssimo em que começa a distribuir cartões e aí daí pra lá, filho, parece que não tem mais jogo de verdade, né? Tem parada técnica, a chuva aperta, tudo horrível, horrível mesmo. O Fluminense ele até no final tenta alguma coisa, o Vasco também, mas termina no 0-0. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa partida por meio das atuações dos jogadores e eu vou começar com o destaque, que dessa vez vai ser o Thiago Santos, assim, não tem como ser diferente. Ele foi, inclusive, teve seu nome, né, cantado ali na saída dele com méritos, com todos os méritos. Eu lembro que no início do jogo eu tava preocupada com as saídas de bola ali pelo lado dele, até virei pro meu namorado e falei assim, cara, eu tô preocupada com as saídas por ali porque ele ainda não tá me passando confiança. E o restante do jogo inteiro foi o Thiago Santos mostrando que, assim, tá ali confiante e firme nessa briga para se tornar titular dessa equipe. E acho que no momento até muito importante para ele se provar, porque é a última semana de suspensão do Manuel, que com certeza vai querer voltar e para essa briga, né? Então acho que é um momento até importante para ele se firmar. Chegou o Antônio Carlos, Manuel voltando aí. Então, assim, fico feliz por ele. Quem diria, né? Quem diria? Mas fico feliz por ele. E vale mencionar, né? Eu acho que um detalhe específico desse jogo, é que o Vasco tem um ataque veloz. Tem jogadores velozes. Então, e ele soube lidar com esses jogadores. Ele soube conter. Enfim, ele teve que ser o destaque desse jogo. Agora, o Fábio. Esse foi um jogo que o Fábio teve que ficar muito ligado, porque o Vasco teve muitas oportunidades de bola parada ali. Em posições estratégicas, inclusive. Só que, tirando ali o lance que estava impedido, o lance que estava com falta, uma bola na trave, o Vasco finalizou, mas não finalizou no gol. Eu não lembro de defesas do Fábio. E aí eu fui até procurar nas estatísticas para confirmar, dei uma olhada ali no SofaScore, dei uma olhada também nas estatísticas do GE. E, de fato, o Vasco não finalizou no gol. Então, assim, não tem muito que a gente avaliar na atuação do Fábio. O Felipe Melo, pra mim, foi muito bem nesse jogo. Ele pode até ter ali o erro dele na falta, mas, assim, de resto, foi uma atuação muito boa e muito importante pra partida. O Felipe Melo, ele matou vários contra-ataques, não só perto do gol, mas também na origem do lance, assim. Principalmente porque em alguns momentos da partida ele chegou a jogar adiantado. Mas não foi só eu que tive essa percepção, tinha uma galera também gritando Ruf Ruf. E eu lembro até que teve uma hora que eu olhei pro Felipe Melo e eu lembrei de uma página que tem aqui de Petrópolis, que até o dono da página Tricolor, que ele tem um termo, né? O nome é Guia do Sabor, e aí quando ele fala que um lanche tá muito bom, ele fala que tá bom demais. E aí eu olhei pro Felipe Melo e falei assim, caraca, Felipe Melo, bom demais, porque ele tava realmente muito bem nessa partida. O Marcelo foi aquele cara de lances muito ruins e alguns muito bons. Mas, no geral, no todo, foi uma partida bem abaixo do Marcelo. Bem abaixo. Já o André, ele foi bem na partida, só que eu acho que ele perde muita cabeça, assim. Ele perdeu muita cabeça nesse jogo. E ao longo dessas últimas temporadas, tem alguns jogos que dá pra ver que o André ele é meio pavio curto. E isso me preocupa, porque assim, eu realmente entendo as revoltas e tal de ontem, até porque a arbitragem tava muito complicada. O jogo tava aquele jogo meio catimbado. Mas assim, cara, ele como profissional, ele precisa aprender a se controlar nesse tipo de jogo, porque em jogo grande, principalmente contra a equipe sul-americana, a gente sabe que isso é comum de acontecer. E aí, isso pode definir muitas vezes a partida. Eu acho que falta, assim, talvez no André essa maturidade de não cair na pilha. O Martinelli eu achei que tava bem. Eu lembro de um lance dele muito bom, o restante uma atuação normal. Mas assim, normal não quer dizer ruim, é só normal mesmo. O Ganso, pelo contrário, assim, tudo que o Ganso tentava, tava errando. Tem dois lances que dão muita raiva, mas um eu lembro nitidamente do Ganso virando o corpo. E aí a gente olha, a gente já espera, né? Vai ser uma jogada incrível. E assim, sai uma cagada e dá tudo errado.
Eu vou te falar, Ganso demorou até a sair de campo, demorou a ser substituído. O Renato Augusto não correspondeu ao que a oposição pedia. Não acho que ele tenha feito um jogo ruim, mas acabou que a partida ficou mais lenta com ele por aquele lado. E aí, enfim, se a gente for comparar com as últimas atuações dele, essa foi a pior, mas muito mais porque o esquema de jogo não estava favorecendo a ele em si, porque ele não parecia estar mal fisicamente dentro das jogadas que aparecia. O Arias começou o primeiro tempo muito bem, assim, sobrando em campo, levando a bola pro ataque, ajudando na defesa. Pô, tem um lance que ele chega a arrancar a bola do pé do jogador do Vasco quando tá batendo escanteio curto, acabando com as jogadas dos caras. E assim, tava sobrando mesmo. Só que com o passar do segundo tempo, ele foi caindo de rendimento e ali do meio final do segundo tempo, ele já estava apagado dentro do jogo. Sobre o Cano não teve grandes oportunidades da partida, assim, não chegaram boas bolas para ele finalizar. Ele até finalizou algumas vezes, uma foi pro gol, mas o Léo defendeu com tranquilidade. Outras, ele teve a oportunidade ali de tocar para um jogador que tivesse melhores condições de finalizar, mas não tocou. Mas é aquilo também, né? O Cano, a gente tá falando disso agora, pode até reclamar que ele não tocou pra fulano, pra ciclano, mas a gente só tá falando porque ele errou. Porque se ele tivesse acertado, ninguém tava reclamando. E na maioria das vezes ele acerta. Então eu até entendo arriscar. Mas essa foi a realidade do Cano na partida. Os jogadores que entraram nas substituições, o Lima e o Diogo Barbosa, foram muito importantes para dar ritmo para o jogo e acabaram ali ajudando o time a melhorar em campo, fazendo parte ali daquele melhor momento no segundo tempo. O Antônio Carlos, ele já entra depois de substituições para tentar consertar, né, aquela cagada daquele buraco lá em campo. Não é tanto buraco que tinha um expulso para outro lado também, mas enfim, vocês entenderam. Ele entra, né, nessa situação e consegue ele ajudar defensivamente. O Douglas Costa fez umas firulas, dá pra dizer que ele foi bem diante do estado em que o jogo estava lá no finalzinho. E o Felipe Andrade entrou e deu conta do recado mais uma vez. Só não teve muito tempo, né? Em resumo, foi um jogo bem perigoso pro Fluminense por conta das diversas chances de bola parada do Vasco. O Fluminense cedeu muitas faltas nesse sentido. Mas a sorte é que o time do Vasco, assim, coletivamente, é bem ruim, assim. Se você tirar ali o Léo Jardim, o Vegete, o Payet e o Piton, o coletivo em si parece que não joga, de fato, em grupo. Então, talvez se fosse um time que tivesse ali melhor, a gente tivesse passado no sufoco. Porque, novamente, o Fluminense ainda tá naquele jogo meio poroso, aquele jogo mais lento e que preocupa bastante quando a gente lembra que a Recopa é na semana que vem. Eu espero de verdade que o Keno esteja bem, em condições de entrar nesses dois jogos, porque ontem assustou. Ontem foi uma atuação que assustou, de certa forma. Agora vamos para o nosso momento classificação do Campeonato Carioca, que mudou com os resultados aí dessa rodada. Pelo menos os resultados que a gente tem até então. Por enquanto, Sampaio Corrêa teve a sua primeira vitória contra o Madureira. O resultado foi 2-1. O Botafogo ganhou do Volta Redonda por 3-0. E já teve também o jogo entre Nova Iguaçu e Boa Vista dessa quinta-feira, que ficou ali no empate por 1-1. Com isso, nós permanecemos no primeiro lugar com 18 pontos. O Flamengo segue em segundo com 15 pontos. O Nova Iguaçu na sequência também com 15 pontos. E o Botafogo fecha o G4 com 14. Só que a gente se complicou um pouquinho em termos de tabela, porque agora a gente pode ser alcançado pelo Flamengo hoje, em caso de vitória contra o Bangu. Mas comenta aí quais foram as suas impressões sobre essa partida e como você acha que pode ser a solução para o próximo jogo, caso o Keno fique de fora, porque já deu pra ver que o Renato Augusto por ali não vai ser muito a dele, né? Mas não sei, aí o que você acha? Quem você acha que pode assumir esse lugar? Sou suspeita pra falar que eu gostaria muito de ver John Kennedy de volta em campo. Mas enfim, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, isso fortalece muito a nossa página. Tamo junto, saudações tricolores!